Olá, alunos do 7º ano. Aqui quem vos fala é a professora Valdirene, da disciplina de Álgebra e Geometria. Venho trazer esse reforço no 3º bimestre, por ter observado a dificuldade de muitos alunos, né? E a turma apresentando de uma forma geral um rendimento não muito satisfatório. Então eu trago esse vídeo justamente para trazer esse reforço. E caso tenham dúvidas, não deixe de anotar para poder retirar na próxima aula, certo? Nesse 3º bimestre, a gente inicia o conteúdo de expressões algébricas, equações do 1º grau, tá? Operações aí inversamente e diretamente proporcional, sobre proporções. Então, é preciso que vocês tenham um conhecimento sobre a linguagem usual, né, a forma que a gente trata esses números e a forma escrita deles, tá? Nesse primeiro momento, é isso que a gente vai se dedicar a tentar entender como que funciona, né? É onde a gente vai ter o primeiro contato aí com as letras, junto com os seus números, tá? Com o objetivo aí de encontrar determinado valor, de entender como que funciona esses números e essas letras. Então, é preciso bastante dedicação, tá? É preciso que prestem atenção, tá? O maior problema observado é a falta de atenção, né? De tentar resolver as operações propostas em casa, porque sem dúvidas, né, se a pessoa não tenta, se a pessoa não busca resolver, né, se desafiar, aí a pessoa não vai ter dúvida. Mas aí a dúvida vai aparecer naquele momento em que for apresentado alguma avaliação, um teste, né, uma prova. E, inclusive, nessas atividades extraescolares, né, como o OBMEP, o CAED, o aluno vai ter dificuldade de resolver essa questão justamente por não ter o hábito de praticar. E não é dúvida, não é novidade para nenhum de vocês que a matemática, ela é prática, ela requer bastante prática. Então, vamos lá. Eu falei para vocês, no primeiro dia de aula após o retorno aí do 3º bimestre, sobre a questão das expressões algébricas e a questão usual que a gente fala. E a gente vai aprender a escrever esses números, né, junto com essas letras, de forma matemática, tá? Da forma matemática. Por exemplo, se eu falo para você um número, eu pergunto para a aluna A, me fale um número. Ela vai me dizer o primeiro número que vem à cabeça. Se eu pergunto a um outro aluno, me fale um número, provavelmente ele vai falar outro número. Então, a gente entende que quando a pessoa fala um número e não especifica qual é esse número, pode ser qualquer número, certo? Então, para representar esse número, né, esse um número que a gente não sabe quem é usual a gente colocar na forma algébrica representado por uma letra do nosso alfabeto. Geralmente, a letrinha X, o Y, né, o Z, o A, o B, tá? Geralmente, a gente coloca a letrinha X aí, principalmente, é o que vocês vão ver com bastante frequência, inclusive no material escolar de vocês. Agora, se eu falo o dobro de um número, tendo em vista que eu falei que um número é igual a x, né, que pode ser qualquer número, se eu tô falando que é o dobro de um número, e o dobro está associado ao quê? Ao número 2. Então, se eu falo o dobro de um número, então eu sei que eu vou estar colocando o número 2, tá? Que é um algarismo, associado com a minha letrinha x, que é o meu número que eu não sei, tá? E o que eu falei com vocês? Que normalmente a gente não coloca o pontinho de x, não coloca o xizinho para poder representar a multiplicação do número com a letra, porque já se entende quando a gente coloca o número junto de uma letra que existe ali uma multiplicação oculta. Então, não há necessidade de eu colocar um xizinho pequenininho aqui ou um pontinho para representar essa multiplicação, certo? Então, nos próximos exercícios, a gente vai saber que toda vez que é colocado um número junto com uma letra, existe ali uma multiplicação,
tá bom? Então, partindo para o próximo. Se eu falo agora o triplo de um número, sabemos já de anos anteriores que o triplo está associado ao número 3. E como é de um número que eu não conheço, ele é desconhecido, então a gente coloca 3x, certo? E o quádruplo? Mesma coisa, o quádruplo de um número, a gente sabe que está associado ao número 4. E aí eu vou colocar 4x. Agora, partindo para uma outra situação, que é o quadrado de um número. Bem, quadrado de um número, vocês viram um pouquinho aí na parte de geometria plana, que quando a gente fala ao quadrado, é um número que está sendo elevado ao quadrado, ou seja, que está elevado ao número 2. Como eu não sei quem é esse número, eu vou colocar a letrinha x e vou colocar elevado ao quadrado, ao número 2. E agora, ao cubo, né? O cubo de um número, não sei quem é esse número, mas sei que ele está elevado ao cubo, ou seja, é o número que está sendo multiplicado 3 vezes, tá? Toda vez que é elevado ao cubo, é o número que está sendo multiplicado 3 vezes. Quando é ao quadrado, significa que esse número está sendo multiplicado 2 vezes por ele mesmo, certo? E se eu falo a metade de um número? Imagina que eu tenho o número 4 e eu falo para você, eu quero a metade desse número. Você vai me responder que é o número 2. Por quê? Eu estou falando que é 4 dividido por 2, ou seja, a metade de 4 é 2. Mas como eu estou falando de um número e eu não sei quem é esse número, a metade desse número é x dividido por 2, tá? E a terça parte? A terça parte, na parte aí de frações, a gente viu que representa o quê? 1/3. 1/3 de um número. Então, vai ser esse número dividido por 3, tá? A diferença, muitas vezes, pessoal, muitas vezes eu venho falando com vocês sobre os termos aí referente às 4 operações básicas. Eu já falei para vocês, toda vez que a gente fala em diferença, qual é a operação aí que a gente está lembrando, que a gente precisa lembrar que está se referindo? A diferença sempre vai estar ligada à operação de subtração. E aí, como eu estou falando que é a diferença entre dois números, né? Observa bem, 2 números. Então, eu vou estar lidando, pode ser que seja 2 números, o mesmo número, ou pode ser que sejam números diferentes. Então, como eu não tenho certeza se são os mesmos números ou se são números diferentes, eu vou representar aí por letras diferentes. Então, como eu estou falando sobre a diferença, né? Para um número, eu vou colocar x, certo? E a diferença, que é a operação de subtração, eu vou colocar agora a minha outra letrinha. É x menos y. A diferença entre dois números, tá? E quando eu falo o produto entre dois números, novamente, eu vou utilizar duas letrinhas para representar aqui os meus dois números. Mas como eu estou falando sobre produto, qual é a operação associada ao termo produto? É a multiplicação. Então, o produto de dois números, né, entre dois números, vai ser x vezes y, tá? E o quociente? Qual é a expressão? A expressão quociente está ligada a qual operação, né, que a gente aprendeu aí também em anos anteriores? O quociente está ligado à operação de divisão. Então, o quociente entre dois números vai ser x dividido para y, um número dividido por outro número. E o sucessor de um número? Visto que inicialmente a gente começou que um número ele vai ser representado pela letra x, o termo desconhecido, eu sei que o sucessor é sempre um número adicionado mais uma unidade. Exemplo, se eu estou falando para você o número 1, qual que é o sucessor do número 1? É o número 2. Por quê? Eu estou colocando o número 1 e adicionando mais uma unidade. Então, 1 mais 1
é o 2. Se eu falo para você qual é o sucessor de 4, o sucessor de 4 é o 5, porque eu estou pegando o número 4, adicionando mais 1, e aí eu tenho o número 5. Qual é o sucessor do número 11? É o número 11 mais 1, que é o 12. Ah, o sucessor de 50. O sucessor de 50 é o 51. Por quê? A gente tem o número 50 mais 1 igual a 51. Então, a gente começa a perceber que o sucessor de um número é sempre o número, tá? Adicionado uma unidade. E se eu falar sobre o antecessor? Da mesma forma, se eu falo para você qual é o antecessor de 9, o antecessor de 9 é o 8. Por quê? É o 9 menos uma unidade. Se eu falo para você o antecessor de 5, vai ser o 4. Por quê? É o 5 menos uma unidade. Então, sempre vai ser o número menos uma unidade, certo? E agora, se eu falo um número par? Bem, é muito parecido aqui com o dobro de um número, tá, gente? Por quê? Um número par sempre vai ser o número multiplicado por 2. Lembra que no critério de divisibilidade, todo número par é dividido por 2, porque sempre vai dar resto zero? É por isso aí que um número par pode ser representado algebricamente como 2 vezes o x, tá? Porque todo número que é dividido por 2 deixa resto zero, ou seja, todos os números pares na divisão por 2 deixam um resto zero, certo? Então, um número par é o produto entre o número 2 vezes o número que a gente, no caso aqui, desconhece, certo? E um número ímpar? Bom, visto que um número par é 2x, sempre vai ser dessa forma, para se tornar ímpar, eu tenho que adicionar uma unidade. Vamos dar aqui um exemplo? 2x mais uma unidade. Por exemplo, se eu falo para você que o meu x aqui é igual a 1, tá? Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. É o meu número ímpar. Se eu falo para você que o meu x é igual a 5, 2 vezes o 5, 10. E 10 mais 1 igual a 11. E 11 é um número ímpar. Então, sempre, 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 o meu número ímpar vai ser a questão do número par adicionado uma unidade, porque aí automaticamente ele deixa de ser par para se tornar ímpar, tá bom? A raiz quadrada de um número, não se assustem, tá, gente? A raiz quadrada vocês vão ver posteriormente, mas só a nível de curiosidade, a raiz quadrada é representada por esse símbolo aqui, tá? Onde aqui tem um número 2 aqui, que a gente geralmente não coloca, porque a gente entende já que é a raiz quadrada, tá? A gente só coloca números aqui quando a gente quer falar raiz ao cubo, entendeu? Mas, de forma geral, quando é ao quadrado, a gente não coloca o número 2 aqui. E como não sei quem é esse número, eu vou colocar que a raiz quadrada de um número é representado pela linguagem algébrica exatamente dessa forma. A soma de um número com a sua metade. Olha só, gente, que interessante. A metade desse número que a gente vai mencionar, que a gente quer tratar. Então, a soma está ligado a qual operação matemática? É a nossa adição. E aí, eu estou falando que eu quero somar um número mais a sua metade. Só que a metade do número, né, a gente viu aqui que é x sobre 2. E um número, que é o valor desconhecido, é o x. Então, a soma do número com a sua metade. Com a sua metade, certo? E se eu falo o quadrado da soma de dois números, tá? A soma de dois números, tá? Precisa estar elevado ao quadrado, o quadrado da soma.
da soma de dois números. O que é diferente de quando eu falo a soma dos quadrados. A soma dos quadrados de dois números, tá? E quando eu falo a diferença, novamente, qual operação está ligada à palavra diferença? Subtração. A diferença entre dois quadrados. Um número acrescido de 8 é o tal número, que eu não sei quem é. Acrescido faz lembrar o sinal de mais da operação de adição. Acrescido de 8. 7 a mais que um número. Eu tenho o 7 a mais que um número que eu não conheço, tá? 3 menos que um número. Eu tenho o número 3 menos um determinado número. A diferença de 10 com outro número é a diferença de 10, né? Com outro número. Certo? Então, eu preciso que vocês entendam a forma que a gente fala, tá? Que geralmente a gente fala, e a forma que a gente escreve, e vice-versa. A forma que é escrito algebricamente, tá? E a forma que a gente vai falar, vai ler essa expressão, tá? Espero que vocês tenham aí ficado claro, tá? Mas se tiver alguma dúvida, trazer na próxima aula, tá? E eu pretendo aí gravar alguns vídeos relacionados a resoluções de alguns problemas que eu levo para a sala de aula, para poder nos dias que antecedem as avaliações, porque é importante estudar não só na véspera, tá? Para não dar o famoso branco, mas vocês terem o hábito de realizar a prática do estudo diário, tá? Não só da disciplina de álgebra e nem tampouco da disciplina de geometria, mas de todas as disciplinas também. Vocês criarem esse hábito de forma que todo esse conhecimento, ele de uma certa forma, ele vai ser incorporado, tá? Dentro do seu conhecimento, e aí tudo vai ficar muito mais simples, tá? Até o próximo vídeo.